pessoal, retornamos aqui com o nosso quadro Processo Civil para a OAB e a dica de hoje é gratuidade de justiça. Esse instituto costuma muito cair nas provas da OAB e também de concurso público. E aqui vamos dar algumas dicas em especial sobre esse instituto. Vamos lá? Bom, primeiramente, esse instituto ele está previsto no artigo 98 a 102 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça, ela se refere a um benefício processual que é concedido ao litigante em razão da sua condição de hipossuficiência econômica. Isso significa dizer que aquela parte ela não tem condições financeiras em arcar com as custas e despesas processuais e também com honorários de advogado. A gratuidade de justiça, ela pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. E mais à frente iremos ver quais são os requisitos para concessão para cada uma delas. Bom, dentro do Código de Processo Civil, estabeleceu-se uma normatividade relativa à gratuidade de justiça, não obstante a matéria ter sido regulamentada pela Lei 10.060 de 1950. A inovação do CPC foi justamente integrar todas essas normas no Código de Processo Civil e até mesmo atualizar algumas disposições relativas a este benefício que estavam aí desatualizadas desde a década de 1950. Bom, a regra geral para a concessão da gratuidade de justiça é que o autor deve adiantar todas as custas e despesas processuais. Essa é a regra. A regra é adiantamento de custas e despesas processuais. Não obstante isso, apenas ao final da demanda, ao sabermos quem será o vencedor e quem será vencido numa determinada demanda, é que saberemos de fato de quem será a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Pela regra definida no Código de Processo Civil, é o vencido que será obrigado a pagar todas as despesas e custas processuais, inclusive aquelas que já tinham sido adiantadas pelo autor. Bom, e o que contempla a gratuidade de justiça? Eu estou aqui falando muito de custas, taxas judiciárias, despesas processuais, mas não é apenas isso que a justiça gratuita contempla. Como vocês podem ver, no artigo 98 há um rol de diversas hipóteses de concessão desse benefício. Então, a gratuidade irá abranger, por exemplo, os selos postais, a publicação na imprensa oficial, eventualmente, se for necessário na demanda, a produção de exame de DNA, também contempla honorários de advogados e também os honorários periciais, contempla também, caso seja necessário, as custas relacionadas à elaboração de memória de cálculo e também todos os emolumentos e taxas que são devidos aos notários e também a registradores, quando o ato notarial for necessário para se efetivar uma determinada decisão. Então, se for necessário averbar uma determinada decisão no cartório, a gratuidade de justiça também contempla aqui esses atos notariais. Bom, vamos falar então dos requisitos, Quando o beneficiário da justiça gratuita for uma pessoa física, a presunção de hipossuficiência ela é plena, de forma que basta uma mera declaração da pessoa física atestando que ela é hipossuficiente, ou seja, ela não tem condições financeiras de arcar com as custas, já é suficiente. Então, para a pessoa física, não precisa de prova da hipossuficiência. Leva isso para a sua prova, porque essa questão é recorrente nos exames da OAB. Quando estamos falando de pessoa jurídica, aí sim será necessária a
prova da sua hipossuficiência. Então, ela não é presumida quando estamos tratando de pessoas jurídicas. Nesse caso, a prova mais comum de ser realizado é a apresentação do balanço patrimonial daquela pessoa jurídica, atestando, né, as suas condições de hipossuficiência. Outro ponto de extrema importância é que esse benefício ele não é uma causa de isenção, mas de suspensão de exigibilidade. Ou seja, por um período aí de 5 anos contados da data do trânsito em julgado, não será possível cobrar os valores que foram despendidos pelo Estado relativos ao benefício da gratuidade de justiça. Porém, durante este período, é possível, né, caso haja provas de que aquela pessoa não é mais hipossuficiente, de que esse benefício seja cobrado. Então, né, se a pessoa ganhar na loteria, se antes a pessoa estava desempregada e agora conseguiu um bom emprego, né, isso tudo são causas supervenientes que afastaria aqui a gratuidade da justiça. Bom, outro ponto também importante para você levar para a sua prova é o que está disposto no artigo 98, parágrafo 3º. A gratuidade, ela pode contemplar todas as custas, todas as despesas processuais, mas também pode ser, né, deferida pelo juízo para algum ato processual específico ou até mesmo ser reduzido o percentual de despesas processuais. Isso aí é um ganho que nós temos com o Código de Processo Civil. Outra novidade é que também a gratuidade, né, possibilita eventualmente o parcelamento das despesas processuais em razão da condição da parte. Bom, vocês podem estar se perguntando, né, qual é o momento que a parte tem para requerer este benefício. E aí são várias as oportunidades de apresentar um requerimento específico ao juízo. Bom, se estamos falando da parte autora, um momento aí propício para ela apresentar o seu requerimento, né, pedindo aí a gratuidade de justiça, é a petição inicial. Se for o réu, é a peça de contestação. Já se for um terceiro interveniente, vai ser sua peça de ingresso naquele processo. Mas, independentemente disso, né, se porventura no decorrer da demanda a parte, né, se torna hipossuficiente, ela poderá fazer esse requerimento em peças recursais e também por mera petição simples, né, demonstrando aí sua condição de hipossuficiência, pessoa física com mero requerimento, pessoa jurídica com uma prova específica da sua condição de hipossuficiência. Vale sempre frisar, né, e relembrar isso. Bom, e qual é o meio para impugnar a gratuidade de justiça? A regra geral é que esse momento de impugnação ocorrerá mediante preliminar de contestação. Então o autor vai lá, apresenta o requerimento, falando, né, se declarando hipossuficiente, e o réu sabe das condições financeiras daquele autor. Então o réu ele pode impugnar mediante uma preliminar de contestação. Uma última dica aí para você acertar uma questão na prova. É importante dizer que somente cabe o recurso de agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere o benefício de gratuidade de justiça ou que acolhe o pedido de sua revogação. Então, caso a decisão, né, seja de deferimento, não cabe agravo de instrumento. Então, somente cabe aqui a sua impugnação mediante preliminar de contestação ou outra petição impugnativa. Mas, volto a frisar, se for hipótese, então, de deferimento do benefício, não cabe agravo de instrumento na forma do 1015. Cabe apenas em caso de indeferimento ou de revogação do benefício. Bom, pessoal, essas são as dicas principais relacionadas ao Instituto da Gratuidade de Justiça.
Agradeço a atenção de todos, deixe aí seu like e nos vemos até a próxima dica relativa a processo civil.